Pois é, quero destacar para os nossos comentaristas, teremos um convidado a partir de agora e você que nos acompanha, chame os amigos, os colegas, entrevista importante aqui em Os Pingos nos Is. Após a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Moraes, advogados da rede social Rumble no Brasil afirmam que receberam a aplicação dessa medida com satisfação. Desde fevereiro, a empresa acusa o ministro de violar a primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão, quando ele ordenou a remoção de contas de influenciadores e jornalistas brasileiros de direita. Segundo a plataforma, a sanção responde a um padrão contínuo de condutas sigilosas e ilegais. O Rumble também pediu para a corte para restabelecer o acesso integral à rede no Brasil. E por essa razão, nós conversamos a partir de agora com o advogado da Rumble, Martin De Luca, que mais uma vez atende ao convite da Jovem Pan. Doutor Martin, muito obrigado pela gentileza em nos atender. Queria que o senhor se dirigisse à nossa audiência e avaliasse a decisão do governo norte-americano em imposição de sanções contra o ministro Moraes, a adoção dessa lei Magnitsky. Inclusive, trouxemos muitas reflexões a respeito dessa decisão do governo norte-americano. E também gostaria que o senhor complementasse. A rede social, então, fez um pedido para a Justiça para restabelecer o funcionamento da plataforma aqui no Brasil, foi isso? Bem-vindo. Obrigado. Sim, bom, basicamente o Rumble se pronunciou. As sanções de hoje são importantes por diversos motivos. Obviamente, o reconhecimento do que a gente vem reclamando desde fevereiro, que a Rumble é alvo de ataques sistemáticos, permanentes, hiperagressivos e totalmente ilegais do ministro Alexandre de Moraes. Até hoje, o mistério por que ele está tão fixado com atacar a Rumble. Realmente não entendemos. O alvo de todos os mandados que Alexandre de Moraes encaminhou para a Rumble são pessoas fisicamente nos Estados Unidos, cidadãos americanos, residentes americanos e pessoas que estão baixo proteção de asilo em território americano. O conteúdo que desconforta o ministro, que não é de agrado dele, é todo criado e postado em território americano. Então, quando temos aquele debate da soberania, ou se isso aqui é um ataque à soberania brasileira, vamos nos lembrar que foi o ministro Alexandre de Moraes, ninguém mandou ele fazer isso, que começou a atacar a Rumble uma e outra vez sobre conteúdo dos Estados Unidos de usuários americanos. Os mandados do ministro, em reiteradas ocasiões, pediram a Rumble para cumprir com o mandado ilegal do ministro, a Rumble precisava violar a lei americana. Então, isso foi fevereiro, teve mais provocações ao longo dos últimos meses, teve a escalada após o governo brasileiro, o Ministério da Justiça ter reconhecido que as ações do ministro eram ilegais, na carta do 12 de junho, e se comprometer a que nunca mais isso iria acontecer. 11 de julho, 29 dias depois, o ministro repete a mesma ação de forma mais descarada, para provocar, para agitar, jogando uma granada lá no meio do diálogo do governo brasileiro e governo americano, provavelmente para tentar complicar as conversas e as negociações. Então, as provocações e os abusos do Alexandre de Moraes têm sido tantos ao longo de tanto tempo, atacando tantas pessoas do território americano, cidadãos, residentes, refugiados, e empresas americanas sem nenhum negócio no Brasil, operação no Brasil, que eventualmente ia meritar uma resposta. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes, numa entrevista, acho que ele fez em abril ou março desse ano, com o New Yorker, ele convidou exatamente o que está acontecendo agora. Quando ele falou, se vocês se lembram, que só se o Trump encaminhar um porta-aviões para o lago lá em Brasília, que ele ia mudar alguma coisa. Até lá, ele vai seguir. Comentário desnecessário, inflamatório, provocador,
constante provocação e hoje levou uma resposta que era necessária. Agora, o que acho também importante ressaltar é que o ministro Alexandre de Moraes é o único que tem se comportado desse jeito. A gente não tem conhecimento de nenhum outro juiz brasileiro, nem ministro do STF, que tenha feito as coisas e os abusos e a violação da lei americana, lei brasileira e tratado bilateral que Alexandre de Moraes está fazendo. Não temos conhecimento de outra, né? Então, é uma ação, acho que bem focada no ministro Alexandre de Moraes, que tenta chamar atenção a uma linha vermelha que não vai ser tolerada, que é um ministro do Supremo brasileiro atacando uma empresa americana sem operações no Brasil reiteradamente, assim como cidadãos americanos criando conteúdo nos Estados Unidos. E um último ponto que é crítico, eu acho, para ressaltar, é que o ministro Alexandre de Moraes está atuando de uma forma que vá contra os compromissos feitos muito recentemente, de 12 de junho, pelo governo brasileiro, quando estava tentando baixar a tensão da relação bilateral por causa desses ataques, né? E ele fez novamente. Então, é uma situação muito complexa e que facilitou a vida de todos aqueles que criam sanções. A quantidade de ações que ele tomou que são abusivas e ilegais. É isso, Martin de Luca, advogado da Rumble, conversando ao vivo aqui com a gente. Doutor, vou pedir uma gentileza. Nós temos um break comercial, um compromisso de 1 minuto e 20. Nós vamos e retornamos com o senhor. É bem rápido. Voltaremos em 1 minuto e 20. Até já. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, entrevista exclusiva com o advogado da rede social Rumble no Brasil, que comemorou a decisão do governo norte-americano de adotar a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, imposição de sanções contra o magistrado brasileiro, mas também uma solicitação feita pela Rumble ao próprio STF, que a corte autorize o restabelecimento do acesso da rede aqui no Brasil. O Martin de Luca, o advogado, está ao vivo aqui com a gente. Martin, queria que você explicasse para a nossa audiência esse pedido, qual é a expectativa da empresa para essa resposta do STF? A expectativa não temos, mas nossa esperança é que os outros ministros possam reconhecer algo que, assim, é como pedir que reconheçam que a água é molhada, né? Isso que estamos pedindo. As ações do ministro são ilegais. Baixo a lei brasileira, baixo a lei americana e baixo o tratado bilateral. Se você tem mandados ilegais, a Rumble não pode descumprir um mandado que é inválido. Se o mandado é inválido, né, não tem peso nenhum, não tem autoridade jurídica, então a punição, por extensão, não pode aplicar. E se a punição não aplica, por que hoje a Rumble está bloqueada no Brasil? Então, o que a gente está pedindo é que, para facilitar o diálogo, a resolução e reverter algumas das ações que têm levado às decisões de hoje, que a Rumble possa ser desbloqueada no Brasil, porque hoje está bloqueada em base a mandados do ministro Alexandre de Moraes que violam lei americana, lei brasileira e o tratado bilateral. Estamos chegando ao final do programa, dá tempo de mais uma pergunta, vou pedir objetividade na pergunta e também na resposta. Nelson Kobayashi, com você, Koba. De Luca, é um prazer falar contigo novamente. A pergunta é: por que só o ministro Alexandre de Moraes seria esse descumpridor da lei e da Constituição e não também os outros ministros? Porque em relação ao Rumble, sim, de fato. Mas a gente trouxe vários outros exemplos aqui que as decisões do ministro foram referendadas pela corte. Explica pra gente, por gentileza. Bom, a verdade é uma decisão simples, porque o único que tem encaminhado mandados de censura extraterritorial sigilosos por e-mail tem sido o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O único ministro que tem assinado esse tipo de mandados, ou esses mandados especificamente contra o Rumble, ter sido Alexandre de Moraes. O único ministro que continuou tomando ações extremamente provocativas, sem nenhuma necessidade e sem nenhuma ação prática, porque
por exemplo, a ordem de censura do 11 de julho, 2 dias depois da carta do presidente Trump, um mês depois do Ministério da Justiça brasileiro ter dado garantias de que isso não aconteceria de novo, ele manda bloquear uma conta, entregar os dados sobre uma conta de um cidadão americano, obviamente que gerou todo o conteúdo nos Estados Unidos, que está inativa desde dezembro de 2023. Vocês acham que uma conta inativa desde dezembro de 2023, que não tem postado conteúdo desde dezembro de 2023, é uma ameaça à democracia do Brasil? Que, no momento, um pico de tensão tão alto merita o mandado de bloqueio? A pessoa que é Alexandre Moraes, eu acho que está fazendo deliberadamente ações para gerar fricção e inflamar o relacionamento bilateral. Não sei qual é o plano mestre dele, mas isso é claro, porque não tem nenhuma praticidade. Ou a pessoa é louca, que não acho que é, ou a pessoa é boba, que não acho que é, ou a pessoa tem um plano deliberado e estava desejando esse resultado. Porque quem pode, 2 dias depois do presidente Trump encaminhar essa carta, de 9 de julho, fazer novos mandados que violam todos os compromissos do governo brasileiro e todas as leis, para bloquear uma conta de dezembro de 2023, ou seja, o Brasil está, se todas as autoridades acompanham as ações do ministro, nas mãos de uma pessoa que tem um plano deliberado de quebrar relações com os Estados Unidos. E todo mundo, assim, ou as autoridades param esse tipo de conduta, ou a situação vai continuar escalando, o qual não é de interesse de ninguém, eu acho, pelo menos, com certeza não é de interesse da administração Trump, pelo que eu entendo, com certeza não é interesse da Rumble, e vamos, por último, lembrar que a Rumble está só banida por força bruta em 3 países do mundo: China, Rússia e Brasil. Então, as contas de dezembro de 2023 inativas por 1 ano e meio são uma ameaça ao Alexandre de Moraes, são uma ameaça à democracia do Brasil, e o resto do planeta Terra, com exceção de China e Rússia, não tem bloqueado o Rumble. A provocação é muito deliberada, muito intensa e muito agressiva, como para que não merite uma resposta. Martin De Luca, advogado da Rumble, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan. Doutor, muito obrigado mais uma vez por atender ao nosso convite. Volte mais vezes. Boa noite. Boa noite.